sejam bem-vindos, companheiros e companheiras, aqui no nosso ao vivo, nossa live aqui no blog da Dilma. São exatamente quinta-feira à noite, tá? E primeiramente, fora Temer, e segundo, Lula livre. E terceiro, eu gostaria muito de pedir a participação de vocês aqui com a gente. Mandem sugestões, mandem dúvidas, críticas, fiquem à vontade para participar junto conosco e para construir também esse canal. Eu gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Compartilha com amigo companheira, com amigo companheira. E para quem também não é companheiro ainda, a gente tem que transferir essas informações para que elas consigam chegar para todas as pessoas, não é isso, companheiro Ralf? Eu estou aqui com o meu amigo e companheiro de militância, o Márcio Ralf. Ele é estudante também de Direito da Unifor, ele vai se apresentar, né? Ele está aqui de casa, então ele vai se apresentar para vocês conhecerem mais. É a primeira vez que ele está no blog da Dilma e já digo a ele que já está convidado, já é de casa, para estar comparecendo em outros momentos também. Vou estar passando aqui a palavrinha para ele estar se apresentando e para vocês também estar conhecendo nosso companheiro aqui da juventude. Boa noite, meu nome é Márcio Ralf, sou estudante de Direito da Unifor, sou militante do Levante Popular da Juventude. Estou muito feliz, muito obrigado, agradecendo aqui a companheira pelo convite e que é muito gratificante estar contribuindo aqui nessa mesa, dialogando, debatendo e contribuindo também para o blog da Dilma, para os espaços da mídia livre e é isso. Então agradeço muito por esse espaço aqui. Obrigado. Eu adoro esse companheiro, é como irmão para mim. Pronto, a gente vai iniciar nossas perguntas aqui, mas vocês sabem que vocês podem estar sugerindo temas pra gente, como eu já falei anteriormente, que é muito importante até para estar construindo aqui com a gente, juntamente com a gente, né? Pronto, companheiro. Eu gostaria que você falasse, né, já que você se apresentou como Levante, um pouco do que é o Levante e qual é a sua atuação enquanto militante. Bom, o Levante Popular da Juventude eu fui conhecer por volta de, digamos que há uns 2 anos e meio atrás. E aí fui conhecendo, buscando me informar mais um pouco, né? Tinha alguns amigos que já eram da militância dentro do Levante Popular da Juventude. E aos poucos conhecendo, participando dos atos e tal, chegando mais se aproximando mais da política do campo da esquerda, digamos assim, que fui conhecendo o Levante. E aí há 2 anos atrás me reconheci enquanto militante do Levante Popular da Juventude e assim, o Levante ele é construído por 3 frentes, né, digamos, que é uma frente de movimento estudantil, que é na qual eu atuo, tem uma frente campesina, que é mais próxima dos movimentos campesinos mesmo, como MST, MAB, inclusive a gente tem uma parceria, estamos sempre junto desses movimentos. E tem uma outra frente que é a frente territorial, que já é uma frente que é trabalhada nos bairros, periferias, e para isso é dividida a nossa militância, mas acaba sendo que com objetivos parecidos, né? Digamos que se ajudam, colaboram junto num objetivo só. E assim, nesse período de 2 anos, foi se intensificando tudo, justamente com a questão da conjuntura, e havia mais necessidade de se intensificar também a militância, né? De estar ocupando mais esse espaço, de tentar fortalecer e intensificar mesmo o debate em todos os espaços de atuação. E aí nesse processo aí que eu fui me engajando mais, hoje construo a Secretaria Operativa do Levante Popular da Juventude, também a coordenação estadual de movimento estudantil dentro das universidades particulares. E aí a gente acaba percebendo que há uma necessidade, a gente, enquanto movimento de juventude, há uma responsabilidade, né, da juventude, e a gente faz essa ramificação, essa divisão de frentes para que a gente possa atuar melhor, mas sempre atuando conjuntamente. Digamos que é como se fosse um projeto de extensão, né? A gente tem essa frente territorial, mas a frente territorial está sempre contribuindo com o movimento estudantil, e o movimento estudantil contribuindo com a frente territorial da mesma forma com a frente campesina. E a gente está aí, hoje estamos dentro da Frente de Brasil Popular, né? Isso construindo com outros movimentos, outras forças, e também contribuindo com o Congresso do Povo, e é isso.
Então, uma apresentação bem sucinta e bem detalhada também, ao mesmo tempo. Aí, companheira, a gente vai agora para a segunda questão, né? Como você avalia a participação da juventude na resistência contra o golpe? Bom, assim, eu acho que a juventude, ela tem como eu falei há pouco, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Se a gente parar assim para pensar, como em tempos anteriores, como em tempos de ditadura, a gente percebeu a importância da juventude, principalmente organizada dentro da União Nacional dos Estudantes, em relação a retrocessos, a períodos ditatoriais, que a juventude funciona, digamos que como uma chama, né, que acaba ali incentivando e tomando as massas. E eu acredito que foi muito importante a contribuição para a juventude nesse período, né, partindo assim do golpe da dona presidenta. Mas a gente acaba percebendo também, não acredito que existe uma certa dificuldade de se organizar, que eu acho que até hoje a gente ainda não conseguiu, sabe? Eu vejo que o movimento estudantil, sobretudo, há uma certa dificuldade de dialogar entre si, em aliar os pensamentos para que possa contribuir de uma forma efetiva, sabe? Nessa conjuntura tão intensa, tão maluca, né, que tá. E eu acabo pensando dessa forma, que a gente observa algumas forças tendo uma dificuldade de sentar, dialogar, uma falta de, às vezes até parece um pouco questão mesmo de responsabilidade com o momento, que eu acho que, não querendo desmerecer outras pautas, mas a gente tem que colocar em pauta principalmente a questão mesmo do golpe, cada passo que ele vai sendo dado, porque tudo que a gente está vendo de perda de direitos, de retrocesso a partir da retirada da presidenta Dilma do poder, isso tudo decorre do golpe, né? Então a gente deveria centralizar, né? Então, alinhar esses pensamentos para que a gente possa se fortalecer com isso, sabe? A gente percebe que há uma ramificação das pautas, dessa questão mesmo da luta, e não consegue centralizar e perceber a importância desse momento que deveríamos estar unidos, sabe? De fato. E eu acho que a juventude, assumindo esse compromisso de sentar para dialogar com o objetivo de centralizar as ideias, de pensar estratégias para, no mínimo, ter uma atuação efetiva dentro dessa conjuntura tão conturbada, eu acho que isso teríamos respostas, sabe? Resultados bem melhores. E ocupar, né? Ocupar os espaços. Com certeza. Outra coisa que eu acho que, assim, houve em falta, a gente fala tanto da questão democrática, né? E dentro do movimento estudantil tem as disputas dos espaços. E eu acho que se a gente tivesse um diálogo melhor, objetivando justamente isso, ter respostas efetivas, a gente poderia, Brasil afora, estar dialogando e construindo espaços conjuntamente, sabe? E aí acaba que a disputa de movimento, essa disputa intensa, acaba dificultando a gente de dialogar e de montar estratégias que sejam efetivas, que tragam resultados. Mas eu acredito, tipo, que nesse período a gente observa muito isso, mas a gente percebe que mesmo que a passos lentos, a gente está progredindo, sabe? Inclusive, dentro do movimento estudantil, a gente vem percebendo isso, uma união das esquerdas, com um objetivo só, sabe? Visando objetivos maiores e deixando as coisas mais específicas de lado para serem debatidas em momentos em que há democracia. Que hoje não há o que se falar em democracia, né? E é isso. Que é uma democracia tão jovem, tão frágil, que corre risco, né? Sim, correndo com risco certeza. no nosso cenário atual, justamente isso. Me deixa tão triste só de pensar que a gente tinha a presidenta Dilma Rousseff como nossa presidenta, que é legítima, né? É a minha presidenta que eu considero, Com que certeza. toda a militância considera, né? Enfim, mas vou deixar isso para essa tristeza de lado, porque eu estou muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a vocês que curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, que é para estar levando essas ideias aqui para conhecimento, né, de uma comunidade maior de pessoas. Então, companheirada, eu conto aí com a participação de vocês nessa questão. Vou pular agora para a próxima pergunta, companheiro. E eu falo nesse sentido, diante do novo fator, como tem reagido a militância jovem de esquerda
o fator, no caso, do cenário atualmente no processo Lula? A questão da prisão de Lula, né, é outra coisa que acaba sendo em decorrência do golpe, né? É um novo passo, é um novo patamar, porque não faria sentido retirar uma presidenta eleita, um presidente de esquerda, e mais na frente permitir que um candidato também de esquerda como Lula fosse eleito, né? Então a gente acaba observando isso. E a gente percebe que a cada passo que a direita vai dando com a retirada dos direitos, a gente percebe que é necessário cada vez mais intensificar isso, né? Porque a gente acaba percebendo que até onde a gente vai deixar chegar, até onde como vai ser a nossa reação agora. E a gente percebe que é necessário montar estratégias e o difícil é que a conjuntura está sempre se modificando e a gente tem que sempre estar se adequando a ela, porque se a gente não se adequar, a gente está por baixo. E aí eu acho que a Frente Brasil Popular foi uma ferramenta muito boa que a gente está construindo. Inclusive, a juventude também integra, né, com os movimentos, com as forças também dentro do movimento estudantil. E o Congresso do Povo também acaba sendo outra ferramenta muito importante nisso, sabe? Que é uma forma de buscar dialogar com o povo, né? A gente, durante um tempo, a gente esteve bem distante do povo e não é à toa que o golpe acaba sendo um pouco que resultado disso, né? Desse distanciamento, dessa falta de organicidade da gente, que a gente agora acaba se responsabilizando por isso. Mas eu vejo que o Congresso do Povo vem para costurar isso novamente, sabe? Começar novamente um recomeço, dialogar novamente com a população, buscando as necessidades, as demandas, apresentando as questões, soluções possíveis para isso e mostrando que aqui está a esquerda, aqui está as esquerdas e nós estamos aqui para debater, nós estamos aqui, nós temos capacidade de discutir isso e queremos discutir isso com vocês, porque a gente percebeu que nesse tempo todo houve um distanciamento e tem a questão da representatividade, né? Então a gente para olhar que esse Congresso do Povo vem para dialogar com a população e dizendo que a gente não quer ser da representatividade, mas que a gente quer construir algo conjuntamente com o povo. Discutir isso, apresentar soluções juntamente do povo, porque não adianta a gente dizer que dá voz às pessoas, sendo que a gente sabe que tem situações. Então a gente quer construir uma voz. E eu acho que essas duas ferramentas têm sido muito importantes, principalmente depois da prisão do presidente Lula, né, preso político. Agora, eu acho que vem a minha mesma crítica aos movimentos de juventude, como eu tinha falado em momento anterior, né? Eu acho que falta mais responsabilidade com o momento, eu acho que falta mais centralidade, deixar um pouco de lado as disputas, dialogar, formular objetivos, estratégias que possam ser construídas conjuntamente, deixando coisas específicas, menores de lado, que a gente não que sejam insignificantes, mas que não são os debates para esse momento. Como já havia falado, tem coisas que há de se discutir quando se tem democracia. Hoje a gente não pode considerar que a gente vive num período democrático, então isso acaba não sendo pertinente discutir agora, nesse momento, sabe? E essa ramificação, assim, de movimentos, tipo, você percebe se desagregando, ramificando, exige um momento que tenha uma centralidade, que haja um debate construtivo, montando estratégias, que possamos mostrar também resultados, sabe? Porque é como eu estou falando, não adianta estar trazendo essas questões em pauta, sendo que nesses tempos não sabemos que não vamos obter resultados. E aí eu acho que tem essas questões, sobretudo no movimento estudantil, como também já havia falado. Essas disputas de espaços, de entidades, de centros acadêmicos, diretórios, sabe? Eu acho que é muito importante que a gente tenha a consciência de que precisamos construir isso coletivamente, deixar um pouco a disputa de lado, porque só coletivamente nesse momento que a gente vai realmente obter resultado. E é isso. Muito boa explicação, companheiro. Pulando aqui para nossa próxima questão, eu gostaria de saber, companheiro, de você, como você avalia a questão, no caso, do que você acha nesse processo, todo o processo que ocorreu, né, a questão do impeachment da Dilma, até
no nosso momento atual, que a gente está vivendo com a prisão do presidente Lula, pode ter surgido outra juventude também organizada, né? Que eles se definem também como militantes, mas militantes de direita. Como é que você pode descrever, na sua visão, na sua análise, isso pra gente? Falar um pouco pra gente. Eu concordo, acho isso é uma questão muito importante de ser debatida, porque a gente percebe que enquanto a gente teve esse momento de omissão da gente, que a gente teve distante, principalmente nesse fortalecimento da direita dentro do Brasil, que acarretou no golpe dado na presidenta, na verdade no povo, né? A gente percebe que ali surgiu movimentos, e a gente tem que admitir que são movimentos organizados, né? Por exemplo, o MBL, que fizeram aquela campanha toda Vem Pra Rua, e aí vai surgindo outros, vai surgindo juventudes de partidos de direita, por incrível que pareça, e a gente percebe que essa juventude de direita não é uma juventude de direita, é uma juventude de extrema direita. E que são organizados sim, que a gente vê eles se organizando, a gente vê que eles conseguem um espaço na mídia, por isso é muito importante, como você havia colocado, a importância de compartilhar o blog da Dilma, a importância de compartilhar, curtir o Mídia Livre, porque a gente precisa fortalecer esses espaços de comunicação da gente, que a gente tem de uma forma... Eles conseguem captar as massas de uma forma tão impressionante, a gente precisa desses espaços para que a gente possa dialogar com o povo, sabe, de uma forma comum. Já que nosso objetivo é o futuro comum, então a gente tem que intensificar isso, contribuir para esses espaços de mídia de esquerda, para que a gente possa alcançar esses objetivos, né, as massas. E aí a gente percebe que essa juventude de extrema direita é uma juventude sim que se organiza, que milita, inclusive ao candidato que está hoje em segundo lugar, né, nas pesquisas de intenções de voto, né, que o primeiro é o nosso presidente. Primeiro invicto. Mas a gente percebe que há um fortalecimento, que eles se organizam atos, e isso a gente sabe porque a gente tem uma história que percebeu que a militância da juventude atrai as pessoas. Se organizando, fazendo agitação, fazendo encontros, fazendo debates. Então esses espaços que a gente acaba não estando presente, não atuando, eles vão lá e tomam para eles. Isso a gente percebe muito. E por incrível que pareça, a gente percebe isso mesmo nos espaços. A gente percebe nos espaços que foram espaços que a gente construiu. A gente percebe esse candidato, que eu não gosto nem de falar o nome, sendo recebido em algumas universidades, sendo recebido em alguns municípios. E a gente sabe que é um homem que não tem capacidade para debater, para dialogar, e assim é a militância dele. É uma militância que é organizada, mas não é uma militância que é capacitada, que debate, que tem um histórico de diálogo com as pessoas. Então a gente percebe muito isso, e inclusive é uma militância que acaba sendo violenta, né? Que a gente deve, ao mesmo tempo, tomar muito cuidado. A gente sabe que nesse período todo, nesse curso do golpe, a gente viu pessoas próximas a gente passando por situações muito ruins, pessoas sendo atacadas, inclusive lá no acampamento Lula Livre, e são atacadas por essas pessoas que não agem sozinhos, que tem pessoas por trás, que tem pessoas financiando o trabalho deles, que tem pessoas contribuindo para essa organização. Então, eu acho que a gente, enquanto militância jovem mesmo, a gente deve sim, a gente sabe que não devemos fugir do debate, que a gente deve chegar até essas pessoas, não devemos subestimá-las, óbvio, mas ao mesmo tempo também não devemos desconsiderá-las, porque a gente tem que se aproximar das pessoas e estar debatendo, disputando as ideias. Sabemos que somos capazes, né? A gente já tem um histórico disso, naquele período que era Fernando Henrique Cardoso para o governo de esquerda, o governo Lula. A gente sabe que a gente construiu isso com muito esforço, teve a participação, a contribuição ali da militância jovem, disputando as ideias, os debates dentro das universidades, dentro dos espaços de atuação. Então a gente deve fazer da mesma forma, deve estar atuando, deve estar intensificando isso e digamos, confrontando as ideias. Sim. Mas isso, óbvio, com muita cautela, com muito cuidado, porque a gente sabe que não podemos, do que podemos esperar, né, da extrema-direita. E é isso que eu penso. E a gente inclusive, cabe levantar aqui uma coisa importante, né, que a gente agora está dentro do Diretório Central dos Estudantes da Unifor, construindo esse espaço junto ao JS, Levante Popular da Juventude JS. E outra questão mesmo muito importante, que a gente percebe essa juventude organizada, são nas universidades particulares, né? A
A gente percebe isso nas universidades públicas, principalmente nos cursos de exatas, administração, economia, né? Direito, infelizmente, também há muito. E a gente percebe isso principalmente nas universidades particulares, universidades elitistas, que a gente vê que ali há uma quantidade de pessoas que se sentem representadas no diálogo daquelas pessoas, né? No que aquelas pessoas transmitem. Que não estão nem aí para quem é pobre, que não estão nem aí para cotas, não estão nem aí para bolsas. E eles se sentem representados, né, nesse discurso. E por isso que há uma dificuldade dos movimentos de esquerda atuarem naquele espaço, mas isso a gente está fortalecendo, inclusive é um dos objetivos do Levante Popular da Juventude hoje, é um dos objetivos meu também, e creio que a gente vai alcançar isso sim. Vamos ocupar os espaços, vamos debater, vamos trazer ideias. Sei que o que a gente leva para dentro das universidades para ser debatido, para estar dialogando ali, são pertinentes, são assuntos muito importantes. E eu acho que a gente tem capacidade sim, isso vai depender também da nossa capacidade de mobilizar as pessoas, de convencimento, né? De trazê-las para o nosso espaço para debater, não só para nos ouvir, mas para debater. A gente é importante nesse momento ouvir e também falar, mas muito importante ouvir para saber o que é necessário nesse momento está sendo colocado em pauta para ser debatido, né? A gente acha que tem sempre a razão, a gente quer estar sempre apresentando ideias, mas a gente para muito para ouvir, e eu acho que nesse momento o que a gente precisa é ouvir as pessoas. E é isso. Só para complementar, companheiro, justamente eu já havia falado em algumas lives sobre a importância da gente colocar a cara assim dentro da universidade, vestir mesmo a blusa Lula, falar que a gente está ali presente, mostrar para as pessoas que tem muitas pessoas que ficam com medo de represálias, né, por ser às vezes ter um financiamento estudantil, por querer se inserir em um meio, né, ser mais aceitada em um meio que às vezes exclui, né, devido à questão da condição financeira, às vezes não fala sua opção política por medo, né, justamente isso. E a gente ali mostrando que a gente está ali, fortalecendo isso, traz justamente, elas começam a se chegar, perguntar, sim, falar, a querer conversar, a querer se juntar. Então essa é a importância de falar que Lula está ali presente. Lula tem vários Lulas ali dentro da universidade, né? Tem várias pessoas que foram financiadas com a questão dos governos, foi ajudada com os governos petistas e foram prejudicados com o governo golpista, né? Foi tirado o financiamento, a gente não vê mais na universidade, pelo menos que a gente estuda, a gente vê relatos de outros estudantes de outras universidades e também falam que o financiamento está muito difícil, porque justamente teve o congelamento dos gastos, né? Não vai ter essa questão do financiamento, do financiamento para todos. Vai ser muito difícil essa questão. A gente não está vendo mais dentro da nossa própria universidade, né, companheiros? Então essa é a importância de manter a resistência, a luta dentro da universidade, junto à juventude, mostrar que a gente está ali, colocar nossa cara a tapa, porque é isso. Não existe mais tempo de estar se escondendo, de estar colocando para depois. O momento é agora de luta e de resistência. Só mais uma coisa. Mencionar aqui que isso que você está falando é muito importante, né? Da gente mostrar a cara, porque enquanto a gente não mostra, o outro lado mostra. E ele vai conquistando as pessoas porque, por mais que sendo de forma mínima ali, ele vê uma atuação. Enquanto ele vê que está faltando uma atuação de um campo que represente melhor ele. Então é importante que a gente mostre mesmo nossa cara e esteja ali. Ontem a gente realizou a primeira Assembleia Estudantil da Universidade de Fortaleza, né? Assembleia dos Estudantes, e foi uma coisa impressionante, sabe? Na minha geração eu ainda não tinha visto acontecer um negócio daquele. Eu não tinha presenciado uma assembleia como aquela, pra gente ver os alunos todos participando mesmo de verdade. E aí a gente vê que ali está uma esperança. Todo mundo lá unido por uma causa, e a gente pode ver que futuramente as necessidades que vieram a ser trazidas para aquele espaço lá, chamando uma nova assembleia, a gente sabe que a gente pode contar novamente com aquelas pessoas. E tem pessoas que ficaram até o fim, né? Aí que a gente percebe que aquelas pessoas que ficaram até o fim são as pessoas que estão dispostas a construir alguma coisa dentro da universidade. E a gente percebe que esse tempo é um tempo que a gente tem que intensificar isso, tem que vestir a camisa, tem que estar dentro desses espaços, tem que estar disputando as ideias, tem que estar trazendo mais e mais pessoas pra gente, apresentando os nossos espaços de atuação também, trazendo para dentro
dos espaços da gente, né, das plenárias, debates, formações, e trazer para perto, porque a gente sabe que isso que a gente está vivendo é o lado certo da história. A gente sabe e a gente tem esse dever enquanto juventude. E é isso. Justamente aqui com o companheiro Ralph, tá? Vou fazer só um acréscimo aqui. É uma pessoa que eu tenho muita admiração. É uma pessoa que eu conhecia não faz muito tempo, assim, não é uma pessoa militante que eu conheci há muito tempo atrás, mas eu já fui pesquisar a história dele de militância. É um companheiro assim que é exemplo de luta, de resistência, e eu tenho muita admiração por ele sabe disso. Eu considero, apesar do pouco tempo que a gente tem, como um irmão mesmo, de eu chegar e pedir Ralph com selo. É assim que a gente... Pois a gente Mas a militância é isso, né? A militância vai além das ruas, vai para se transmite para todos os espaços, que a gente possa fortalecer o companheiro. Justamente. Por isso que a gente é diferenciado. A nossa militância, a militância de esquerda é diferenciada, porque a gente tem como parceria, como companheirismo mesmo, né? A gente traz, não é só a resistência e luta, acolhimento, o acolhimento, é você perguntar como é que o companheiro tá, é você chegar na casa do companheiro e se sentir em casa, é como se estivesse na sua casa, na sua família. A resistência, a luta, a militância é minha segunda casa, né? Então, companheiro, eu tô passando para a próxima pergunta. Os movimentos jovens, historicamente, demonstraram grande força na luta por direitos, como, por exemplo, durante a ditadura. Mas, para além disso, vemos a juventude como uma inspiração que reanima e agita as massas. O que você acha que nos falta hoje em relação aos períodos anteriores que a juventude reagiu com maior intensidade? Foi justamente, como você já mencionou anteriormente, a questão da UNE na atuação da ditadura militar, né? Que tem até jovens que falam, mas eu gostaria muito de estar na ditadura militar. Gente, a gente luta hoje, mantém resistência para que não volte aqueles tempos. A gente não quer isso novamente para o Brasil. Companheiros e companheiras morreram naqueles tempos, né? Lá para 64, para que a gente pudesse ter uma democracia hoje, que apesar de muito jovem e frágil, a gente precisa manter resistência para que não volte nenhuma ditadura militar. Então, companheiro, eu gostaria que você, né, falasse um pouco sobre isso. É justamente isso. A gente observa que a gente escuta muito isso das pessoas que estão próximas da gente falando, né? Eu gostaria que viver naquele tempo de ditadura, de luta armada. E a gente tem que transmitir para essas pessoas que não precisa retornar para aquele tempo. Porque a gente não intensifica a militância nesse momento, né? Justamente. Porque, tipo, naquela época era um período de ditadura militar de nível extremo, né? Que num momento como esse agora a gente não poderia estar aqui de frente para a câmera transmitindo isso para pessoas. Então a gente tem que lutar para que a gente não retorne a tempos como aqueles e de uma forma intensa. De uma forma como se a luta pode ser a mesma luta que foi como na época, sabe? A gente tem que intensificar, não armado, porque não chegou a esse nível ainda, né? Mas a gente tem que intensificar, sim, a luta. E eu acho que, assim, naquela época a gente tinha uma contribuição grande dos artistas, que eu acho que é o que nos falta muito hoje. Eu gosto sempre de mencionar isso, que a gente não percebe isso, tipo... Inclusive, a gente vale citar pessoas que estão no nosso campo hoje ainda atuando de forma intensa. Inclusive, hoje é aniversário de Chico Buarque. Chico Buarque, para mim, é uma pessoa que foi muito importante nesse período. E outros artistas aí que a gente já percebe que hoje já estão bem velhos e que hoje não atuam, não tem a capacidade, não houve essa atualização dos artistas jovens. Tá entendendo? Hoje a gente não conta com artistas jovens que também contribuam para a luta da gente, infelizmente, né? A gente vê que isso é bem mais fraco em relação ao que foi naquele período. Como a gente contava com Caetano Veloso, como a gente contava com Gilberto Gil. E hoje, assim mesmo, parando para olhar, a gente vê pouca contribuição. Tipo, tem a Ana Canhãs, né? Se eu não me engano, também contribui bastante lá na vigília do Lula. E aí a gente já vê que já tem outras pessoas mais velhas que não atuam tanto como atuavam antes. A gente já não vê tanta atuação por parte do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, Chico Buarque a gente vê bastante, seria irresponsável se eu não falasse.
Mas a gente não percebe, então a gente vê que tem um papel da juventude hoje de trazer isso, de por meio da arte, sabe? Conseguir chegar até as massas, reanimar, estimular. E a gente vê que está faltando bastante hoje também. Inclusive dentro do Levante a gente tem um núcleo que ele é um núcleo de agitação e propaganda, que a gente chama de Agite Prop. Inclusive é uma das coisas que mais chama a atenção assim na galera mesmo, nos atos, nos espaços da gente, que é justamente a questão da agitação e propaganda, porque a gente gosta de fazer místicas, sabe? Trazendo ali alguma questão que tem que ser debatida, e aí a gente faz uma peça teatral, ou uma dança, uma coisa assim, para que a gente possa atrair a atenção daquelas pessoas e trazer um aspecto de esperança, sabe? E contribuir para isso, reanimando as massas, chegando até as pessoas de uma forma diferente, porque às vezes a gente tenta dialogar com as pessoas e as pessoas não compreendem da forma que a gente já está dialogando para ela, e a gente transmitindo aquilo por meio da arte, por meio de uma música, da nossa batucada, das nossas místicas, a gente consegue atrair mais as pessoas, a gente consegue estar num espaço público, numa praça, e alguém parar ali e observar e já parte aquela vontade dela de compreender, de entender o que é aquilo que está sendo colocado ali. E aí já uma garantia melhor, né, de atrair as massas e de estimular, de movimentar mesmo e trazer essas pessoas para o nosso campo. E eu acho que isso é uma tarefa principalmente da juventude, que é de reanimar as massas e também daqueles que estão com a gente lutando, né? Porque a gente sabe que em períodos como esse tá todo mundo muito cansado, né? Exausto. A gente para pensar e a gente vê, nossa, uma atividade de hoje, a gente contou com 3, 5 pessoas, cadê a galera? Todo mundo muito cansado. Então a gente tem um dever enquanto juventude, além de mobilizar, de chegar até as massas, de reanimar aqueles também que já estão com a gente, para que a gente continue, que a gente só vai parar com a vitória, né? Então acredito que a gente tem essa responsabilidade de agitar e propagandear para as massas. Sim, companheiro. Muito boa a explicação do companheiro Ralph, né? A gente está adentrando, mas a gente não está trazendo, na verdade, né, outros temas. E vocês também podem mandar pra gente sugestões, críticas. Vocês fiquem à vontade, aqui, né, é a casa do povo, vamos dizer assim, eu sempre falo a casa do povo. E gostaria mais uma vez de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. É de extrema importância para que esse canal consiga crescer cada vez mais. E fazendo uma ressalva na questão da mídia livre no YouTube. É de extrema, ainda mais importância que vocês curtam lá, assistam e acionem o sininho para quando a gente postar lá na mídia livre no YouTube, vocês recebam e não perder nada dos nossos programas, né? Um convite para ele também o vídeo para postar lá no mídia livre, né? Sim. Também. Companheiro Ralph, o Levante Popular da Juventude já carrega em sua forma de organização o núcleo de agitação e propaganda, e inclusive se destaca nesse aspecto. Como é trabalhado isso dentro do movimento, que você inclusive já até iniciou um pouco na pergunta anterior, né? É como eu coloquei, do meu ponto de vista, a agitação e propaganda, né, acaba sendo uma das coisas mais importantes para esse momento, porque o nosso objetivo hoje é demonstrar a nossa capacidade de mobilizar, né? Eu acho que os resultados que a gente vai ter aí, principalmente para esse período eleitoral aí, que a gente está pautando a candidatura de Lula candidato, Lula presidente, a gente precisa, essa juventude tem que ter essa responsabilidade de agitar mesmo a massa, né? De causar aquele movimento, de trazer as pessoas para perto da gente por meio da arte, por meio da agitação mesmo, da batucada. E o Levante tem realmente esse núcleo. E é uma das principais, a gente coloca isso assim de uma forma, na organização da gente, não como uma coisa simplesmente que faça parte do movimento, mas sim como uma coisa necessária, sabe? As pessoas chegam pro Levante falando do movimento, falando de um evento, de uma coisa assim, principalmente porque chegaram até o movimento por conta dessa agitação e propaganda, que vem, acha aquilo muito bonito. E as mídias também compartilham, sabe, as místicas, esses espaços que a gente faz de agitação e propaganda, usando a batucada, com as nossas músicas, com as nossas paródias,
roda muito na internet, sabe? Acaba tendo uma repercussão, e isso é de uma forma muito positiva, porque é isso que a gente quer, sabe? Os escrachos que a gente faz a torturadores, a políticos golpistas que contribuíram para que a gente chegasse até aqui, esses escrachos que a gente faz questão de divulgar, de que seja colocado na mídia assim, porque isso rodando, isso chegando ao máximo de pessoas possível, a pessoa tá vendo aquele vídeo ali e olha, ó, tô bem me representado aí, isso, é isso que precisa ser feito, sabe? Inclusive já chegou pessoas que contribuem para a extrema direita, que eu não gosto nem de colocar como extrema direita, que apenas ainda não se encontraram nesse negócio todo, né? E aí vem aquilo dali, vem assim, é isso daí, a juventude tem que ser isso, a juventude é fogo no pavio, ela tem que ter coragem, ela tem que disputar os espaços, tem que fazer isso mesmo. E aí acaba saindo desse pensamento, acaba deixando de contribuir para a extrema direita e se reconhecendo no campo da gente. Isso acaba sendo muito positivo. Tudo bem, companheiro. Eu vou pular para a próxima questão, que a gente está com um tempo bem curtinho aqui, mas eu acho essa questão bem interessante colocada aqui. Diante de diversas crises que enfrentamos hoje no Brasil, não há como deixar de mencionar a violência, sobretudo nas periferias, né? Que você falou da frente territorial. Isso. Quais os enfrentamentos e dificuldades de atuar na universidade como nos territórios diante desse fator? Como eu falei, a gente é constituído por essas três frentes, né? A frente de movimento estudantil, que é nas universidades e secundaristas, e a frente campesina e a frente territorial. E a frente territorial ela trabalha principalmente nas periferias, né? Bom Jardim, Lagamar, Pirambu, Serrinha. E aí a gente está vivendo um período de diversas crises, mesmo como você falou, e a gente não tem como deixar de falar da questão da violência, né? E que acaba sendo em decorrência disso tudo, né? Dessa crise de representatividade, de tanto a mídia golpista aí colocar a questão da corrupção, tá colocando. Então se isso é colocado de uma forma tão pejorativa, por que não, né? Tá no crime, Então a gente percebe que esse espaço, esse crescimento das facções dentro desses territórios acaba dificultando muito para que a gente se organize. Acaba dificultando bastante. Inclusive a frente territorial é uma das missões dentro do Levante que acaba sendo das mais difíceis, sabe? Porque é difícil você trazer um debate, é difícil você levar um candidato, é difícil você trazer questões para dentro da universidade, é difícil em algumas questões de ser compreendidas, é difícil algumas vezes ser aceita, sabe? Porque você está ali num território que está sendo disputado por uma facção e por outra facção, e aí você está no meio daquela... Apesar da questão da conjuntura toda no geral, ainda tem aquela situação específica, sabe? A gente está perdendo, mas acaba sendo parte da luta do movimento, né? Acaba sendo parte da luta do movimento, porque em meio desse emaranhado todo, a gente está perdendo jovem, a gente está perdendo militantes, a gente está perdendo também jovens que poderiam estar contribuindo para a gente no nosso espaço e que acabou sendo por essa responsabilidade da gente de permitir chegar até aqui, tá nessa situação extrema, de extremidade, né? Então a gente tem que buscar cada vez mais ocupar esses espaços. É difícil, chega a ser muito mais difícil, sim, chega a ser muito mais difícil, mas a gente tem que a gente tem que conseguir chegar da forma correta, né? Um diálogo comum, para que a gente possa trazer as questões comuns para as pessoas, porque como a gente coloca muito esse discurso do futuro comum, a gente tem que saber reconhecer que a gente está vivendo uma questão de urgência, de necessidade. Como eu já havia falado, tem assuntos que não são tão importantes a serem debatidos agora, e a gente tem questões comuns que tem que ser debatidas, tipo o pai de família que não consegue comprar o gás, ou a mãe de família que não consegue comprar o gás, que não está conseguindo botar a comida dentro de casa porque perdeu o Bolsa Família, porque agora os requisitos são bem mais ajustados. A gente se depara com essas questões mínimas que são essas que têm que ser levadas para dentro da periferia, sabe? E aí às vezes a gente chega com um discurso de um intelectual, uma coisa tão assim, digamos que não um discurso popular, né? E a gente não acaba não sendo bem recebido.
Porque realmente aquela pessoa não vai conseguir se sentir representada naquele discurso, não vai sentir a vontade naquele debate. A gente tem que chegar nas comunidades, nesses espaços, com a linguagem comum, popular, sabendo que a gente estamos na luta para reverter essa situação e, ao mesmo tempo, não, como já havia falado, não de dar voz a eles, não de dar voz, de permitir que eles falem, construam isso com a gente, sabe? Porque é assim que a gente vai conseguir trazendo essas pessoas para o nosso campo. E o Levante tem essa relação. A gente tem uma relação do movimento estudantil com a frente territorial, porque inclusive a gente tinha os cursinhos, né? Que a gente fazia esses cursinhos com o objetivo de levar aqueles que estão na frente territorial para dentro da universidade. É como se funcionasse como um projeto de extensão. Quando a gente traz um debate para dentro da universidade falando sobre violência, sobre segurança pública, a gente quer levar essas pessoas para lá. Porque quem melhor do que essas pessoas que estão lá todo dia, vivendo aquela realidade, para falar sobre esses assuntos, né? E às vezes a gente acha que tem o poder, que tem a preparação adequada para estar discutindo aquilo, sendo que a gente não tem. A gente às vezes não está vivendo naquela realidade, a gente não sabe de fato o que está acontecendo ali, e a gente precisa trazer essas pessoas para dentro da universidade e, ao mesmo tempo, sair da universidade, deixar de estar tratando ele como ratos de laboratório, né? De estar estudando a periferia sem estar lá dentro, sem estar atuando, sem estar contribuindo para que haja mudança. E eu acho que, nesse aspecto, eu vejo o Levante Popular da Juventude com um diferencial, sabe? De estar dentro da periferia, de estar de alguma forma contribuindo ali, de estar trazendo essas pessoas para os nossos espaços. E eu acho que isso tem sido muito importante para a gente e vem trazendo muitos resultados. Pois é, justamente, companheiro, tem muitas, só para acrescentar o que você falou, tem muito dessa questão das pessoas viverem uma bolha, né? Elas entram na universidade, saem da universidade, voltam para casa e fica naquela bolha ali, ela não conhece a realidade que é dentro de uma periferia, o que são as pessoas ali. A maioria das pessoas ali são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, então as pessoas não têm essa noção, além do que muitas querem criminalizar os movimentos sociais, né? Criminalizar aquilo que não sabe nem o que é, elas não conhecem, não sabem como funciona, entendeu? E isso a gente chama de leigo, né? Você está defendendo ali a criminalização de alguma coisa que você não sabe como é que funciona. Preconceito mesmo, né? O preconceito em si. Falta de conhecer aqueles espaços. Com certeza. Inclusive, tive várias experiências com pessoas que mudaram completamente seus pensamentos, seus posicionamentos a partir de que foram conhecer esse espaço, sabe? Pessoas de extrema direita que construíram juventude organizada na direita e que, a partir de conhecendo esses outros espaços, perceberam a importância de estar com a gente. Justamente. E para finalizar, companheiro, depois a gente olha aqui o tempo e Boa, passa né? rapidíssimo. Para finalizar, eu gostaria de saber um pouco, mesmo do seu ponto de vista, né? Qual o real dever da juventude nas lutas futuras? A gente já está vivendo, né, essa luta há muito tempo, desde o golpe da Dilma e desde muito antes também. Como as eleições para esse ano, lutando pela garantia da candidatura de Lula e pautando a defesa da democracia, construindo candidaturas de esquerda e evitando esse cenário de retrocessos que se prolongue, né? Justamente a questão do foco na candidatura do Lula, a gente, né, só acrescentando, a gente tem que manter essa resistência, essa luta. A gente vê a questão da militância ainda um pouco fraquejar, na verdade. Eu não sei porque eu sou muito fervorosa no que eu faço, né? Eu conheço também outros companheiros, né, que tá todo dia na luta, né, diariamente. A gente vê muitos companheiros aí que vamos dizer, deu uma esfriada, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco pra gente estar finalizando aqui a nossa live, nosso ao vivo. Bom, eu gosto de colocar a democracia e a candidatura de Lula num ponto só, né? Tipo assim, colocar isso. Porque acaba que a gente não tem que ver de forma separada. A gente coloca hoje a democracia a partir da ruptura com o golpe dado na presidenta, e que a candidatura de Lula fica paralela a isso, né? A gente não deve ver candidatura de Lula e democracia como uma forma separada. Para mim, a gente deve ver como se fosse um aspecto só. Acaba sendo em decorrência do golpe. E eu acho que a juventude tem a contribuir muito com isso. Eu acho que a gente está progredindo sim, está alinhando os pensamentos, está construindo a Frente Brasil Popular, está construindo esse Congresso do Povo, que eu acho que vai trazer muitos resultados para a gente também. E a gente tem que estar pautando sempre isso.
Lula livre, Lula presidente, porque perpassa as questões de partidárias e acaba sendo mais mesmo uma questão de defesa da democracia. Defender a candidatura de Lula não é só uma coisa, não se trata apenas de uma questão partidária, sim de uma defesa da democracia. Por isso que eu acho que as juventudes deveriam aliar um pensamento e estar atuando coletivamente nessa questão, sabe? Então acho que a gente construindo o Congresso do Povo, a Frente Brasil Popular, a gente tem muito a trazer. E dentro dessas frentes também que a gente se organiza dentro do Levante, há uma certa dificuldade de estar atuando na periferia, mas eu acredito que dentro dos movimentos hoje, dentro da periferia, o Levante se destaca e que inclusive a gente vem contribuindo também para as candidaturas de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, acaba sendo nossos parceiros, e a gente vai estar contribuindo dessa forma, nessas nossas frentes se organizando territorial, movimento estudantil, campesina, principalmente na frente territorial aqui na capital, porque a gente acaba vendo essa questão de uma difícil atuação, né? E a gente já acaba tendo alguns espaços lá dentro, a gente já tem uma abertura melhor para que a gente possa atuar lá dentro, mas esse período tem que ser um período de intensificação, tem que se intensificar, não há tempo para descansar, tem que estar sempre pensando em estratégias, formas de estar atuando, e é isso, devemos estar centrados nessa questão, Lula livre, Lula presidente. E estamos juntos nessa. Sei que posso até contar muito com você. Pronto, companheiro. Só reforçando, né, porque a gente reforça em praticamente todas as perguntas aqui e nas respostas também. A gente tem que manter a luta, a resistência, né, não desistir de Lula, porque esse é o momento que a verdadeira militância se mostre para a luta. Então eu peço à companheirada, aos companheiros e às companheiras, para que não esfrie, para que mantenha essa luta, essa resistência, que todos nós estamos juntos, estamos todos no mesmo barco, então a gente precisa estar aí junto com o nosso companheiro Lula, que ele só conta com o povo, é o povo que ele conta e só o povo pode salvar ele. Então, companheirada, mais uma vez eu peço que vocês curtam, compartilhem e comentem. A gente sabe a extrema importância que as mídias de esquerda têm para que leve as informações, para que cheguem na verdade as informações, porque a gente sabe que a mídia aberta é uma mídia totalmente golpista, que mostra o que quer, fragmenta as informações e principalmente em um jornal de 1 hora, 59 minutos falando do Lula, né, para tentar destruir a imagem do Lula que eles não conseguiram em muitos anos. Então, vocês curtam, comentem, compartilhem com quem não é militante, vocês sabem que a importância que isso tem. E mais uma vez fazendo a ressalva de que vocês vão curtam lá no YouTube, no Facebook Blog da Dilma e no YouTube a Mídia Livre, tá? Aciona o sininho para receber todas as nossas notificações, assistam a todas as entrevistas, a gente está contando aí com vocês para que juntos a gente consiga ser mais forte, tá bom? A resistência da esquerda. Eu vou passar aqui para o Ralph, né? Já é de casa, a primeira vez que ele está aqui. Eu agradeço muito a participação dele, porque ele é como um irmão para mim, na verdade, né? Ele me dá uns conselhos bem interessantes aí, né? E a gente está junto na resistência e na luta. Ele participa muito da minha vida, eu participo da vida dele. E é isso. Você gostaria de dar mais alguma palavrinha? Eu queria agradecer, né, pelo espaço. Fiquei muito feliz pelo convite, estar contribuindo aqui. E queria reforçar também, como a Jennifer fala, né, muito importante para que a gente contribua para os espaços de mídia da esquerda, como Mídia Livre, Blog da Dilma, e que a gente compartilhe, sobretudo, os espaços também do Levante, da comunicação do Levante, e de todos os movimentos também, mas para que a gente possa, de uma forma, estar chegando até as pessoas, né? A gente sabe que a mídia golpista está aí a todo tempo e está justamente contra nossos posicionamentos e nossas ideias. Então a gente deve compartilhar, deve buscar intensificar isso, as mídias de esquerda contribuindo, pois só assim a gente vai conseguir chegar até as massas, ter um diálogo, mostrar nossas questões, mostrar nossos debates e assim conquistar as pessoas, trazendo elas para o nosso campo, né, para o campo da esquerda. Então é isso, eu agradeço pelo convite mais uma vez e Lula livre. Lula livre. Eu gostaria também de agradecer ao meu mentor, o Daniel, que também possibilita esse espaço para mim, né, que ele possibilitou e é como um pai para mim, me ajuda, me dá conselho, puxãozinho de orelha, então tudo é válido. Então Lula livre. Lula livre. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha
apoia a mídia livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.